Se você já viu meus vídeos e meus posts nas minhas redes sociais, você já sabe que o grande vilão do inventário, o maior vilão do inventário, é a necessidade de pagamento do imposto ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, que é a base de 4% sobre o valor do patrimônio que vai ser inventariado. Então, é o valor atualizado dos bens e, com isso, esse valor do imposto acaba sendo bem elevado. O que impede, muitas vezes, das famílias poderem fazer o inventário na época certa, por ausência, por não ter condição financeira de poder pagar esse imposto, ou às vezes ter que, inclusive, optar pela venda de um dos bens, ou do único bem que vai ser inventariado, para poder, com parte desse bem, poder pagar esse imposto causa-mortes, além das outras despesas com o inventário, né, que tem os honorários advocatícios, as custas judiciais ou extrajudiciais, se for feito em cartório, esse inventário, mas o imposto não tem jeito, sendo judicial ou extrajudicial, esse é o valor aqui do estado de São Paulo, e ele tem que ser recolhido. Nos outros estados, tem estados que cobram de forma diferenciada, porque a autorização federal é de que você pode cobrar, o estado pode cobrar até 8% de imposto causa-mortes, até um percentual de 8%. Então, tem muitos estados, cada estado faz de uma forma. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles têm uma tabela progressiva, que pode chegar até 8%, então vai de 4% a 8% esse imposto. Tem outros estados que fixam esse imposto também num percentual X, não tem progressiva, outros às vezes fazem um valor menor, maior, enfim, mas o teto disso no país é de 8%. Aqui no estado de São Paulo é 4%. Porém, aqui em São Paulo, está tramitando um projeto de lei, que é recente, de 2020, onde se pretende que seja cobrada até 8%, numa progressão, assim como é feito no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei está tramitando de forma bem rápida, e, lógico que a gente não tem como prever, não tem como saber quando que vai ser aprovado, e se vai ser aprovado esse projeto, mas, assim, é bem possível que seja, porque tem uma autorização federal, né? Você tem uma lei maior que autoriza que seja até 8%. O Estado está precisando arrecadar, com isso, né, essa arrecadação, né, aumenta o caixa do Estado, então a possibilidade é bem grande que seja aprovado. Então, isso torna mais urgente ainda a sua decisão sobre a adoção de um planejamento sucessório por meio de uma holding familiar. Porque, como eu já expliquei, a holding, o percentual, você também tem esse percentual que tem que ser recolhido, não por causa-mortes, obviamente, mas por uma doação que é feita dentro do sistema que a gente monta, mas é sobre o valor, o percentual é o mesmo, mas o valor, a base de cálculo é bem menor. Então, o que faz o planejamento sucessório, a holding ser muito mais econômica do que a necessidade dos herdeiros fazerem um inventário. Além do que, você fazendo esse planejamento sucessório, a transmissão dos bens se dará automaticamente aos seus herdeiros quando do seu falecimento. Então, é desnecessário qualquer intervenção do Poder Judiciário ou qualquer gasto exorbitante por parte dos herdeiros para poder que esses bens passem para eles. Só o que tem que ser feito é pagar uma taxa, um valor pequeno na junta comercial, para poder fazer o levantamento do usufruto das cotas das empresas que estarão em seu nome até o seu falecimento. Então, se torna mais urgente ainda a decisão de se adotar isso, até porque, como eu acabei de dizer, até para fazer a holding é usado o ITCMD, esse imposto tem que ser recolhido. Lógico que, como eu acabei de dizer, a base de cálculo é muito menor, o que torna muito mais barato, mas, de toda forma, tendo essa iminência de aumento desse imposto, é importante que você pense melhor e, às vezes, até use isso, né? Seja isso uma forma de te
animar mais a fazer uma hold o quanto antes, que às vezes a gente fica procrastinando por outras, né, ou porque está pensando, você realmente tem que ver a forma que você vai fazer, como é que você gostaria de fazer essa divisão de bens entre os herdeiros, qual é a sua intenção, o que vai ser colocado na hold ou não, enfim, coisas também que você tem que trocar, seria bom trocar ideia com o próprio profissional que vai fazer a sua hold, que também ajuda bastante te esclarecer e a melhor forma de fazer isso. Mas às vezes a gente fica, também é uma ideia, uma coisa muito recente, é como fazer um testamento, né? As pessoas são resistentes já para fazer o testamento, às vezes para holding é da mesma forma, porque é aquela coisa, nossa, então eu já vou ter que pensar na minha morte. E não é só isso, né? Na verdade, o planejamento sucessório é mais do que isso, é um planejamento, lógico, que é para já deixar a sua sucessão para quando você não estiver aqui, mas antes disso, ela vai organizar os seus bens. E também vai trazer uma proteção patrimonial, se você tiver negócios, enfim, ela tem várias outras, vários outros benefícios, até fiscais, em outras questões, e não só em relação ao imposto causa-mortes. Então, ela tem outros benefícios, então é uma outra forma, talvez, que você tenha que ver isso, que entender que a holding familiar é para vários benefícios e não só, com certeza, não só exclusivamente para o benefício sucessório. A gente fala da sucessão porque o inventário, para as famílias que já passaram por isso, sabem que o inventário, além de ser extremamente custoso, ele traz um desgaste emocional muito grande. E, às vezes, uma briga familiar gigantesca entre os irmãos, entre os parentes, enfim. Então, e isso pode fazer com que o inventário se arraste por muitos e muitos anos no judiciário, como você já deve ter ouvido falar alguns casos. Então, os benefícios são muitos. E com essa PL em trâmite, e um trâmite até que bem rápido que ela está tendo, ou ele, né, que é um projeto de lei, seria interessante mesmo você refletir melhor e o quanto antes adotar esse processo, aceitar fazer essa holding familiar, perceber que isso realmente é um benefício muito grande e que quanto mais rápido você fizer, vai trazer benefício para você também em termos de custos né, e evitar maiores dores de cabeça para os herdeiros caso não tenha um planejamento.